Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para o nosso terceiro vídeo, onde nós vamos falar um pouquinho então sobre o subtipo de ansiedade. A Associação Americana de Psiquiatria, no diagnóstico de transtornos mentais, ela vai definir a ansiedade em 9 subtipos. É muito importante que você consiga reconhecer e conhecer quais são esses tipos. O primeiro eu quero iniciar falando sobre a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. O que é o transtorno de ansiedade generalizada? É um dos transtornos mais comuns que nós encontramos no consultório, um transtorno bem mais fácil de ser diagnosticado. O próprio paciente pode fazer o diagnóstico, pode ajudar o terapeuta a fazer esse diagnóstico, porque ele é caracterizado por uma preocupação excessiva que a pessoa tem, que ela não consegue se desligar. E essa preocupação, ela causa prejuízos para o paciente, ela causa interferências na rotina do paciente. A pessoa, ela tem uma preocupação, essa preocupação é algo que incomoda, é algo que muda a sua rotina, que muda o seu dia a dia. Então a TAG, ela é uma preocupação excessiva. Ela causa sofrimento clínico no paciente e prejuízos significativos, visto que ela vai atrapalhar na rotina. Então ela vem atrapalhar a pessoa no serviço, ela vem atrapalhar a pessoa no convívio social. Um bastante conhecido também é o mutismo seletivo. Este transtorno ele é muito comum em crianças, quando a pessoa deixa de se comunicar. Ela está ansiosa, ela tem uma preocupação excessiva, então ela deixa de se comunicar. Ela não inicia uma conversa. Você pode tentar iniciar uma conversa com ela que isso não vai partir dela, e ela também não dá sequência. Então a gente chama de mutismo seletivo. Em crianças é muito comum, mas mesmo assim pode permanecer durante a vida adulta. Um terceiro transtorno ainda, nós temos o transtorno de ansiedade de separação, também muito caracterizado em crianças, mas que acontece também na vida adulta. Ele é caracterizado pelo medo ou uma ansiedade excessiva em relação à separação. Isso pode ser a separação de uma pessoa, a separação de um animal, a separação de um objeto. A pessoa, na verdade, ela tem um medo de perder. Então, ela não consegue lidar com um tipo de separação. Onde nós vemos isso bastante? Em crianças em fase escolar. Quando a criança vai para a escola, isso pode acontecer. A criança ela tem um medo da separação dos pais, um medo de perder a mãe, um medo de não ver mais aquela pessoa que é responsável. E aí, em contrapartida, pode acontecer também com os pais. Às vezes o pai chega no consultório e ele relata: meu filho foi para a escola e eu acabei sofrendo mais do que ele. Então, a mãe também, os pais também podem apresentar esse tipo de separação. Comum também no caso de animais, quando o animal vem adoecer e a pessoa tem aquele medo de perder. Então, esse é um transtorno de ansiedade e ele pode ocorrer por vários fatores. É importante que a pessoa consiga identificar de onde vem esse medo, que a pessoa consiga identificar qual é o medo da perda. Então, o transtorno de ansiedade de separação, ele também é um dos subtítulos. Transtorno de pânico, que é caracterizado por um surto abrupto, um medo e um desconforto intenso. No transtorno de pânico, como eu já comentei, é muito comum que a pessoa tenha a sensação de morte, o medo de morrer. Ele dura alguns minutos, mas são alguns minutos que incomodam bastante. Então, o transtorno de pânico, ele precisa ser observado muito de perto. Existem as alterações físicas que são causadas no transtorno, como aceleramento dos batimentos cardíacos, alteração na pressão arterial. Então, um transtorno que deve ser observado muito de perto por conta dessas alterações físicas que acontecem durante o transtorno de pânico. Nós temos também, eu comentei um pouquinho ontem quando eu falava dos sintomas das fobias específicas, que é uma resposta de medo, ansiedade diante de um estresse que a pessoa passa. Ela passa por uma situação e ela apresenta um medo e uma ansiedade.
Por ela ser uma fobia específica, ela vai acontecer mais quando uma pessoa está exposta a algo, né, que seria um medo de avião, um medo de um animal, pessoas que têm medo de tirar sangue, né, de realizar exames médicos. Então, esse é a fobia específica que também está caracterizado, né, nesses subgrupos da ansiedade. Fobia social, que é o medo exagerado de ser exposto. Então a pessoa precisa falar em público, ela precisa realizar uma tarefa, ela precisa estar num local onde tem mais pessoas e ela tem um medo de se apresentar e ela acaba sendo constrangida, achando que ela está constrangida ou passando por uma humilhação simplesmente pelo fato dela ser observada. Isso acontece também com algumas pessoas quando elas estão comendo ou bebendo ou escrevendo. Se ela começa a ser muito observada, ela vem a desenvolver essa fobia social. Tudo que coloca ela em exposição faz com que gere esse tipo de ansiedade. Nós temos também a agorafobia. É um nome mais complicadinho, mas é uma insegurança desproporcional a algo que realmente pode acontecer. Quando uma pessoa pensa numa situação ou passa por uma situação e aí ela acaba apresentando um medo irracional. Ela, no caso, por exemplo, de pessoas que vão tirar sangue ou que vão fazer um exame médico, ela acaba tendo um medo que chega a ser irracional. Então, acontece desmaios, a pessoa ela tem um incômodo muito grande. Essa é a agorafobia. O 8º transtorno também, que é o transtorno de ansiedade induzido por uso de substâncias, e aí a gente vai ter o uso de álcool, o uso de droga e o uso de medicação. Pode acontecer também pelo excesso de cafeína e alguns medicamentos, como a anfetamina. A pessoa ela apresenta uma ansiedade, um transtorno de ansiedade que pode ser induzido por essas substâncias. O 9º, que é o transtorno de ansiedade devido a uma condição médica. Os sinais podem incluir reações que deixam a pessoa paralisada, como se fosse um ataque de pânico. Ela tem medo de procedimentos médicos, né? Isso pode comprometer o funcionamento social da pessoa, né? Então, se ela tiver, por exemplo, um problema de saúde, ela vai evitar ao máximo ir ao médico, ao máximo procurar um especialista por conta dessa fobia. E os transtornos especificados e não especificados, né? São bastante tipos de transtorno de ansiedade, por isso é muito importante que a pessoa se conheça e reconheça os tipos de ansiedade. Agora você já consegue pensar nos sintomas físicos, pensar nos sintomas psicológicos, e aí fica um pouco mais fácil, junto com o seu terapeuta, junto com o seu psicólogo, junto com o seu médico, fazer então um diagnóstico de qual tipo de transtorno de ansiedade tem ocorrido com você ou com uma pessoa do seu convívio. Ok? Eu fico com esse vídeo por hoje, te aguardando amanhã, onde nós vamos falar então um pouquinho sobre os sintomas, tratamentos, né? Como tratar a ansiedade e como lidar com uma pessoa ansiosa. Te espero amanhã. Beijo a todos.